Irmãos, quero justificar aqui a minha ausência da reunião de oração. Quando eu estive aqui na reunião de treinamento da Free Soul, dos intercessores, e eu saí daqui, eu comi algo que me fez muito, muito mal. E eu não fiquei bem, ainda não estou recuperado, mas estou tomando os medicamentos. E essa semana foi até um alerta para mim, tá? Muito cuidado com você. Muito cuidado com o que você vai fazer, com o que você está comendo, porque é uma semana decisiva para todos nós. Então se cuide, se proteja, evite gracinhas, de repente de ficar se expondo a algumas coisas, porque a gente tem que estar de pé e firme para poder estar 100% nesse encontro. Amém? Pastor Rick vai ser o professor dessa manhã. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, teu filho já se preparou, estudou, buscou direção no Espírito Santo, e agora, Senhor, temos fome de Ti, queremos mais, somos incompletos, queremos mais, temos fome da Tua palavra. Usa o Teu servo com autoridade, com unção, ousadia e poder. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Muito bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre nós, amém? Uma manhã maravilhosa na presença do Senhor, já oramos, intercedemos, agora vamos ouvir um pouco daquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã. Eu quero falar com você a respeito de algo que, assim como respirar, nós usamos a todo momento, nós fazemos a todo momento. Eu não sei se você já está com o material aí, mas foi colocado no Criativa News. Você pode abrir o seu aí para a gente acompanhar juntos. Eu quero falar com você nessa manhã a respeito de tomadas de decisões. Quem aqui já é expert em tomar decisões? Quem aqui só toma decisões acertadas? É difícil, né? Antes de começar essa aula com você, eu quero começar contando uma história que eu ouvi e que falou muito comigo. É a história de um homem que caminhava num deserto já há 2 dias, porque ele estava perdido, e esse homem, 2 dias caminhando nesse deserto, a água dele acabou, e ele já estava fraco, ele já estava perdendo toda a sua força, e num determinado momento, um sol já estava escaldante, ele olhou bem lá no horizonte, bem longe, e ele viu uma cabana, e ele começou a pensar que aquilo pudesse ser uma miragem, que ele está tendo uma miragem, porque ele já estava fraco, ele já estava desidratado naquele lugar, e ele não tinha outra opção a não ser acreditar naquela miragem. Ou é uma miragem, ou eu vou lá, ou eu fico aqui e morro. Então eu não tenho muita opção. E ele decidiu então ir em direção àquela cabana. E ele foi caminhando, caminhando, e num determinado momento as forças dele já tinha quase que toda esvaído. Mas quando ele levantou os olhos, ele viu que aquela cabana realmente estava na frente dele, que aquilo não era uma miragem. E ele então apressou os passos, juntou o resto das forças que ele tinha e foi em direção àquela cabana. E quando ele entrou naquela cabana, ele viu que aquela cabana já estava abandonada já há algum tempo. E mesmo sem força, ele correu os olhos dentro daquela cabana para ver o que tinha ali que ele poderia usar. E ele viu que lá no último cômodo, lá no finalzinho, tinha uma bomba manual, daquelas bombas que a gente vai batendo ela para tirar a água. E ele correu até aquela bomba, ele começou a bater aquela bomba, ele começou a usar, mas ele viu que não saiu água daquele lugar. E ele usou todo o resto da sua força e não saiu a água daquela bomba. E ele então sentou do lado daquela bomba e pensou: caramba, cheguei tão perto e não consegui. Cheguei tão perto e não funcionou. Então ele senta e mais uma vez ele levanta os seus olhos e ele vê algo parecido com uma prateleira. E ele viu que tinha uma garrafa naquela prateleira. E ele vai então em direção àquela garrafa, e quando ele pega aquela garrafa, ele vê que é uma garrafa de água, muito bem tampada para ela não evaporar, mas quando ele pega aquela água, cai um bilhete, e o bilhete estava escrito assim: use essa água para tirar mais água da bomba, mas atenção, ao sair, deixe a garrafa cheia. E agora ele está diante de um dilema: ele acredita naquele bilhete ou ele não acredita naquele bilhete? Ele precisa de tomar uma decisão. Ele toma aquela água e mata a sua sede ali naquele momento, resolve o seu problema, ou ele tenta fazer aquilo que aquele bilhete está dizendo para ele fazer, mas sem a certeza se aquilo vai funcionar ou não. Está diante de uma indecisão, ele precisa tomar uma decisão. No final eu conto para você o que ele fez. Amém? Vamos para o nosso estudo nessa manhã. Tomadas de decisão. Deixa eu te fazer uma pergunta. São agora 9h20 da manhã.
Quantas decisões ou quantas escolhas você já fez hoje? Você tem noção? Se você contar todas as escolhas que você fez desde o momento em que você abriu os olhos pela manhã, você tem noção de quantas escolhas você já fez hoje? São muitas, né? Ninguém tem a precisão de quantas escolhas fez. Mas a pergunta é, por que mesmo fazendo tantas escolhas durante o nosso dia, tomando tantas decisões, por que a gente ainda não aprendeu a tomar as decisões? Por que a gente ainda se frustra? Por que a gente ainda se decepciona com algumas decisões? Por que nós tomamos decisões erradas ainda na nossa caminhada? Quero ler com você o primeiro parágrafo do texto que a gente colocou aí, e ele vai dizer assim: decisões é o que move o ser humano. Cada decisão tomada gera uma consequência que nem sempre é prevista. O fato é que nós tomamos decisões a todo momento, e mesmo assim, ainda não aprendemos a decidir de forma mais correta, e de vez em quando estamos sofrendo por escolhas mal feitas. Isso se dá porque a maioria das nossas decisões são tomadas de forma inconsciente. Decidir é direcionar a vida para algo que você deseja ou precisa. Portanto, não pode ser algo instantâneo, feito de forma negligente, automática e de qualquer maneira. Eu quero fracionar aqui com você esse primeiro parágrafo, porque eu acho que aqui tem algumas coisas que a gente precisa falar sobre ela. Primeiro, decisões é o que move o ser humano. Eu e você já deve ter ouvido isso, ouvido isso. Eu e você, nós somos hoje o resultado das nossas decisões de ontem, de antes de ontem, do nosso passado. E você vai ser amanhã aquilo que você está escolhendo hoje. Então, o que nos move, o que nos direciona, o que dá destino para a nossa vida, são as decisões, são as escolhas que nós fazemos. E cada uma dessas escolhas que nós fazemos, elas têm consequências. E às vezes, nem todas dessas consequências a gente consegue prever. A gente consegue ver o que realmente vai acontecer lá no futuro. E mesmo assim, tomando todas essas decisões, como eu já falei para você, às vezes a gente ainda toma decisões erradas. E o texto que nós falamos aqui diz que as nossas decisões, elas muitas vezes são erradas, porque nós tomamos decisões de forma inconsciente. Tem um autor, o pastor até me indicou o livro de Joe Dispenza, né, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Ele vai dizer nesse livro que 95% aproximadamente das nossas decisões são tomadas de forma inconsciente, no piloto automático. O nosso cérebro, ele não quer gastar energia. O seu cérebro, ele quer te colocar opções para que você possa decidir da maneira mais simples, mais rápida, para que ele não gaste energia. E é assim que a gente tem levado a nossa vida. A gente tem tomado as nossas decisões de uma maneira muito instantânea, sem gastar muita energia, sem pensar sobre elas, sem analisar qual é que vai ser a consequência daquilo que eu estou escolhendo. A maioria das nossas decisões, elas são tomadas assim, e nós esquecemos que elas direcionam o nosso destino. Às vezes nós estamos tomando decisões, queridos, que vão influenciar a nossa vida daqui a 2 anos, 3 anos, daqui a 6 meses, mas a gente está tomando decisão assim, no estalar de dedos, com uma experiência de alguém, ou com algo que você quer, com as suas emoções. A maioria das nossas decisões são tomadas pelas nossas emoções, por isso que 95% delas, aproximadamente, é de forma inconsciente. Então, o que eu quero inspirar você nessa manhã, é não tomar as suas decisões de forma negligente. É que a partir de agora você possa analisar muito bem a sua maneira de tomar as suas decisões, para que você possa tomar decisões assertivas na sua vida, para que amanhã a sua vida ela seja direcionada para você viver exatamente aquilo que você sonha, aquilo que você quer, aquilo que Deus planejou para você viver na sua caminhada. Então, seguindo o texto aí, coloquei para você que há 3 níveis ou 3 tipos de decisões que nós tomamos. Nem toda decisão ela tem o mesmo peso. A gente precisa entender isso. Existem decisões que ela têm menor relevância. O que significa uma decisão de menor relevância? São aquelas que não têm implicações significativas no seu futuro. Tem decisões que realmente a gente vai tomar no piloto automático, tem decisões que a gente vai tomar no instantâneo, mas são decisões que não vão influenciar em nada o seu futuro. Por exemplo, hoje pela manhã, você escolheu vir de agasalho? Sim, foi uma decisão irrelevante. Você vai alterar alguma coisa no seu futuro amanhã? Você decidiu vir de tênis, de chinelo, de sapato? Você levantou de manhã, você tomou apenas um cafezinho pretinho, ou você escolheu tomar um café com leite? Você quis comer alguma coisa ou não quis? São decisões que têm
pouca relevância no nosso dia, né? Não vai alterar muitas coisas. E essas, sim, realmente, a gente vai tomar elas de forma instantânea, instintiva, né? Mas não existe apenas esse tipo de decisões. Existem decisões que eu coloquei aqui como decisões relevantes, que são as decisões que ela tem força para alterar o seu futuro. E aqui já começa, então, a exigir um pouco de nós responsabilidade na tomada. Existem decisões que você vai tomar hoje que vai mudar o seu futuro amanhã. Que tipo de decisão é essa? Com quem que eu vou casar? Quem vai ser o meu namorado? Né? Que tipo de pessoa eu quero do meu lado para construir? São decisões que você tem que tomar, que amanhã ou depois vai decidir o seu futuro. Que tipo de faculdade eu vou fazer? O que que me inspira? O que que me chama mais atenção? O que que eu quero escolher para amanhã eu ser um profissional? São tipos de decisões que vai mudar o seu futuro. Quantas pessoas escolheram por profissões hoje, gastaram lá 5, 6 anos numa faculdade e depois descobriram lá na frente que não é aquilo que move o coração dela, né? Não é aquilo que a inspira. E aí perdeu 5, 6 anos de faculdade, tomaram aquela decisão no passado e hoje já não querem mais aquilo, aí tem que entrar num outro processo para fazer tudo de novo. São decisões que exigem de nós sentar, analisar e ver o que realmente Deus quer de nós, para nós alinharmos o nosso desejo com o propósito de Deus na nossa vida. São as decisões que são relevantes. E tem decisões que eu chamo essas decisões de extrema relevância, né? Que é muito mais do que as decisões relevantes, porque as relevantes ela pode mudar o seu futuro aqui, mas as de extrema relevância são aquelas que têm peso de eternidade. É as decisões que nós tomamos a partir do momento em que nós começamos a caminhar com Jesus. Eu vou viver uma vida de santidade ou não? Eu vou flertar com o pecado ou não? Eu vou decidir ser um discípulo de Jesus ou vou ser um religioso dentro da casa do Senhor? São decisões de extrema relevância que vão nortear o nosso futuro, não só nessa terra, mas o nosso futuro na eternidade. E nós precisamos aprender a tomar essas decisões, porque tanto as de menor relevância, quanto as relevantes e as de extrema relevância, muitas vezes nós estamos tomando essas decisões no piloto automático. Olha o grande perigo de você tomar uma decisão que vai decidir o seu futuro eterno, de espiritualidade, de uma forma automática. Ah, eu vou na igreja hoje porque eu vou. Só vou lá porque já é costume meu de ir, né? Eu vou ler a Bíblia porque dizem que eu tenho que ler a Bíblia, então eu vou decidir aqui ler a Bíblia aqui agora. Não, são decisões que nós precisamos fazer, entendendo que é relevante para a nossa eternidade. Elas não podem serem tomadas da mesma maneira que nós tomamos as decisões irrelevantes. E é isso que eu quero inspirar com você através desse estudo nessa manhã. Continuando aí, eu coloquei 2 verdades acerca de tomadas de decisões. A primeira verdade é que elas são necessárias. Nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos fazer escolha. Não tem como eu e você vivermos a nossa vida, igual o poeta Pagodinho, né? Deixando a vida nos levar de qualquer maneira. Você precisa se posicionar, você precisa escolher, sabe por quê? Quando você não decide, pessoas mais fortes do seu convívio vão decidir por você. Quando você não toma as suas decisões, pessoas que têm influência sobre a sua vida vão tomar decisões para cima de você. E pode ser as decisões que você não quer, pode ser as decisões que Deus não quer para a sua vida. Então eu e você, nós precisamos de tomar as decisões. Decidir é dar destino à sua vida, é não deixar que as coisas aconteçam sem um objetivo, é planejar, sonhar, construir o futuro. O nosso futuro precisa ser sonhado. Você precisa sonhar, você precisa planejar. Você já parou para pensar onde você vai querer estar daqui a 2 anos, 3 anos? Quem você vai querer ser daqui a 5 anos? O que você vai querer fazer daqui a 10 anos? Você já parou para pensar isso? Muitas vezes a gente não pensa, a gente é imediatista. A gente quer saber o que vai acontecer amanhã. A gente quer saber o que vai acontecer hoje à noite. Mas a gente não para analisar o que vai ser no futuro. E se a gente não analisa o futuro, muito menos a gente toma decisões hoje que vai fazer com que esse futuro seja uma realidade na nossa vida. É por isso que muitas pessoas andam frustradas, né? Eu queria tanto, né, hoje ser aí um profissional em tal área, mas não decidiu isso lá atrás, não ponderou, não tomou decisões que fizessem com que hoje ela fosse esse profissional que ela tanto queria ser, né? Eu queria tanto hoje estar num ministério tal, mas não tomou as decisões hoje que o levou amanhã a estar naquele ministério, né, servindo o Senhor dentro daquele ministério. Então, o que eu quero que você entenda aí como uma primeira verdade acerca de tomadas de decisão, é que elas são necessárias, e se você não tomar para fazer o seu futuro, projetar o seu futuro, pessoas do seu lado vão tomar para você. Porque as decisões é que norteia a nossa vida, é ela que nos impulsiona, ninguém vai ficar parado. Ou você toma a decisão, ou alguém vai tomar as suas decisões. Que você tenha aí, a partir desse estudo, um entendimento para você tomar as melhores decisões para a sua vida. A segunda verdade
é que as nossas decisões, elas afetam a outros. Nós temos a tendência de achar que as nossas decisões só têm a ver conosco, mas na maioria das vezes, elas atingem muitas outras pessoas. Quase nunca tomamos decisões apenas para nós mesmos. Em geral, a sua família, parentes e até igrejas são afetadas, negativa ou positivamente, por suas decisões. Nós não vivemos numa bolha, né? Nós não vivemos sozinhos. As minhas decisões, de certa maneira, elas vão influenciar alguém. Para nós que somos casados, né, ela vai influenciar o nosso cônjuge, de alguma maneira. Ela vai influenciar os nossos filhos, nem que seja por exemplo, né? Ele vai ver aquilo, a decisão que nós tomamos, o exemplo daquilo que deu na nossa vida, e os nossos filhos vão pegar isso até mesmo como exemplo. Pode influenciar para bem ou para mal, dependendo da decisão que você toma. A igreja do Senhor, o avanço do reino de Deus, se dá pelas decisões que nós tomamos individualmente. A igreja é um corpo, né? Nós somos parte do membro. E quando um membro toma uma decisão errada, equivocada, isso pode prejudicar o andamento do reino de Deus. Isso pode prejudicar o corpo de Cristo. Então, as nossas decisões, elas sempre vão influenciar outras pessoas. Existem pessoas à nossa volta que elas estão olhando aquilo que nós estamos fazendo para se inspirar em nós. E você imagina você tomar uma decisão hoje errada e alguém se inspirar em você e amanhã ela cair no mesmo erro que você. Então, as nossas decisões, elas carregam peso de responsabilidade. Então, decidir é necessário e elas afetam outras pessoas. E eu quero fazer com você algumas considerações acerca de tomadas de decisão, porque eu quero que, em nome de Jesus, nós possamos sair daqui com o entendimento de como que nós vamos fazer para fazer as melhores escolhas, para que de fato o nosso futuro ele possa ser melhor do que o nosso presente, que a gente possa viver exatamente aquilo que a gente quer amanhã. E eu quero usar um texto bíblico que está lá em Gênesis capítulo 13, se você puder abrir comigo, senão vai ser colocado aqui. Vou ler pelo... Gênesis 13, a partir do versículo 8. Eu quero falar com você a respeito de Ló. O pastor falou sobre Ló aqui na quarta-feira, né? Aí me deu uma inspirada para essa mensagem. Gerou uma inspiração. O texto ele vai dizer assim, a partir do versículo 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita, e se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló na cidade das campinas, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Eu vou te dar o pano de fundo dessa história. Deus ele chamou Abraão para sair da sua terra e da sua parentela, que ele ia fazer de Abraão uma grande nação. E Deus falou para Abraão: sai da sua terra e da tua parentela. Mas Abraão tomou uma decisão. Abraão resolveu levar o sobrinho dele, que era Ló. E durante um certo tempo eles foram muito abençoados. O texto diz, se você ler todo, que eles enriqueceram muito. O Senhor abençoou financeiramente muito a vida de Abraão e consequentemente também a vida de Ló. E eles foram homens que tiveram muitos gados, muitas ovelhas, muitos pastores, muitos funcionários. Só que chegou num determinado momento em que a terra já não comportava mais tanta riqueza de Ló quanto a riqueza de Abraão. Os gados de Ló, as ovelhas de Ló quanto de Abraão. E chegou no momento em que os pastores de um começou a contender com os pastores do outro, por causa da pastagem, por causa dos animais. E eles começaram então a ter uma discórdia. E Abraão então ele tem que tomar uma dura decisão, que é se separar do seu sobrinho. E ele então, sabiamente, né, para que não haja contenda, o texto diz isso, ele fala assim, para que não haja briga entre nós, né, para que não haja divisão entre nós somos parentes, então é melhor cada um seguir o seu caminho. Essa foi a decisão que Abraão tomou. Só que ele passa a bola para Ló. Ele vira para Ló e fala assim: agora eu quero que você decida.
né? Para onde você vai? Porque se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló agora está diante de uma grande decisão. Ló está diante de uma grande tomada de decisão para a sua vida. Só que se nós olharmos o texto de uma maneira bem profunda, você vai ver que Ló tomou uma decisão igual nós, no automático. Você vai ver que ele tomou uma decisão de forma inconsciente. E eu quero destrinchar um pouquinho isso com você, para você ver como foi a tomada de decisão na vida de Ló. No versículo de número 10, olha o que está dizendo o versículo de número 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina. Ló levantou os olhos e quando ele viu aquela campina verde, ele tomou a primeira decisão por aquilo que os olhos dele viu. O texto que eu coloquei aí está escrito assim: jamais decida somente por aquilo que os seus olhos estão vendo. A maioria das nossas decisões é por aquilo que nós vemos. A maioria das nossas compras que nós não podemos comprar é por aquilo que nós vemos. As nossas decisões são tomadas por aqui, pelos nossos olhos. Existe um ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo aquilo que parece ser bom, de fato é bom. Nem tudo aquilo que de fato parece que é produtivo para mim, para você, que vai ser a melhor escolha para mim, para você, não é. Às vezes a gente levantou os olhos, viu algo e parece que aquilo é muito bom para a nossa vida, mas quando nós tomamos aquela decisão, nós vamos ver que aquilo realmente não era aquilo que a gente esperava. A Bíblia ela vai dizer que o coração do homem ele faz planos, mas a resposta certa ela tem que vir dos lábios do Senhor. É da boca do Senhor. Sabe, a maioria das nossas frustrações é porque a gente está tomando decisão por aquilo que a gente vê. A gente viu o cara, a gente não, né? As meninas veem um rapazinho bonitinho, toma decisão pela beleza do cara e não pelo caráter do cara, né? Se a gente está numa entrevista de emprego, muitas vezes a gente quer escolher aquele emprego que é mais cômodo para a nossa vida. E às vezes você escolhe aquele que é mais cômodo, mas não é aquele que realmente iria gerar uma bênção para a sua vida. Né? As nossas relações, muitas vezes a gente está tomando por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve, né, dos outros. Às vezes você não gosta de alguém simplesmente porque você só ouviu falar daquela pessoa, você nem conhece a pessoa, né? Então assim, as nossas decisões, a maioria delas são tomadas por aquilo que a gente vê. Por isso que tem muita gente decepcionada e frustrada com as suas decisões. Não escolha apenas pelo que você vê. Você tem que averiguar, você tem que se aprofundar. Você tem que procurar fundamentos. Tá bonito? Tá, mas o que tem além daquilo ali? Ló não procurou saber qual era a cultura daquele lugar que ele estava indo. Ló não procurou saber como que era o povo daquela cidade. Ló só olhou que era bonito, só olhou que era verde, só olhou que tinha árvores e falou assim, é para lá que eu vou. E é assim que nós temos tomado as nossas decisões. Olha a segunda maneira, né, ou a segunda atitude de Ló na sua tomada de decisão. Ainda no versículo de número 10. Vamos lá. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina de Jordão que era boa, como jardins do Senhor, como terra do Egito. Não tome decisões apenas pelas vantagens. Se nós levarmos em conta que Ló era um homem que vivia da criação de gado e de ovelha e de agricultura, quando ele olhou aquelas terras verdes, o que você acha que veio na cabeça dele? Vou me dar bem. Terras verdes, meus gados não vão mais vão ter pastagem sobrando. Tudo que eu plantar nessa terra vai dar. Eu vou me dar bem nessa terra. Financeiramente eu vou deitar e rolar nessa terra. Às vezes nós tomamos decisões apenas por questões financeiras. Às vezes você está num emprego que Deus te deu hoje, mas por questão financeira você está querendo trocar pelo outro. Mas a bênção sua não está lá, a bênção sua está aqui. Né? Às vezes nós escolhemos amizades por questões financeiras, mas são amizades que depois vão nos ferir lá na frente. Quantas vezes nós escolhemos algumas coisas por vantagens? Eu vou por aqui porque aqui eu tenho uma vantagem. Mas nem sempre a vantagem dos seus olhos é a vantagem que Deus realmente tem para você. É realmente o que Ele quer para você. Aquilo que a gente pensa que é bênção, talvez pode ser maldição. Né? Mas aquilo que os seus olhos olham hoje como uma maldição, para o Senhor Ele pode fazer aquilo virar bênção, Ele pode converter aquilo como uma bênção. Então as nossas decisões elas não podem ser tomadas apenas pelo que a gente vê, e muito menos tomadas por vantagens, por pensar que nós estamos levando alguma vantagem naquilo. Quantas vezes você já decidiu fazendo um negócio, achando que estava levando uma vantagem, vou comprar esse carro aqui porque eu estou levando uma vantagem, depois você viu que o motor do carro está quase que batendo, né? E aí você vai ver que o prejuízo foi muito maior do que a vantagem que você ia tomar. Então as nossas decisões, elas não podem ser pelo que nós vemos apenas, e muito menos apenas pelas vantagens que nós temos. Agora no versículo de número 13, eu quero que você preste muita atenção, porque isso aqui para mim é o mais importante. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, nas suas tomadas de decisão.
considere sua família. Ló não considerou as duas filhas que ele tinha na tomada de decisão. O texto está dizendo que aqueles homens daquela cidade eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. Ló está levando a sua esposa e as suas filhas para um antro de perdição. Ló está levando a sua esposa e suas filhas para um lugar que ia destruir a espiritualidade da sua esposa e das suas filhas. Ele não levou isso em conta. E quantas vezes nós tomamos decisões que nós não levamos em conta aquilo que os nossos filhos vão viver lá na frente? A gente olha, a gente vê a vantagem, a gente decide por aquilo, mas não leva em conta a nossa família. Minha família está alegre? Minha família está feliz? Os meus filhos estão bem? Realmente isso vai gerar frutos lá na frente para os meus filhos? Vão fortalecer os meus filhos? Vão estabilizar meus filhos? Vão manter os meus filhos na presença do Senhor? A gente precisa parar e colocar a nossa família nas tomadas de decisão. Está vendo que não dá para tomar nenhum tipo de decisão de forma inconsciente e instantânea? A gente precisa aprender a parar, colocar um papel na mesa e colocar os prós e os contras. A gente não faz isso. A gente não analisa. A gente não pensa, o que tem mais aqui que eu posso, que vai ser bom para mim, o que vai ser ruim para mim, o que Deus pensa disso. A gente precisa começar a analisar as nossas tomadas de decisão, para nós minimizarmos as nossas frustrações, né? Olha só, ainda no versículo 13, que vai dizer que aqueles homens eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. Quarto ponto que eu coloquei: considere Deus nas suas decisões. Ló não perguntou para Deus: Deus, é para lá que eu devo ir? Abraão deu a oportunidade para ele: escolhe. Abraão não pressionou ele: escolhe rápido, escolhe rápido, escolhe rápido. Não, escolhe. Mas ele não falou: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Onde o Senhor quer me usar? Para que lado o Senhor quer me direcionar? Eu vou ser bênção nesse lugar que o Senhor está me chamando, que eu estou querendo ir? Eu posso ir para este lugar? Ló não levou em consideração. Se Ló tivesse parado para fazer essa pergunta para Deus: Deus, eu posso ir? Com certeza Deus ia colocar no coração dele: não vai, porque eu vou acabar com aquilo tudo, breve. Rapidinho eu vou derramar fogo e enxofre sobre aquela cidade. Olha só quantas consequências na vida de Ló, por causa de uma decisão mal tomada. Se você ler o texto depois, você vai ver que Deus teve misericórdia de Ló, ainda tirou Ló e sua família daquele lugar. Mas a mulher de Ló, contaminada por aquele lugar, desobedeceu uma palavra do Senhor: não olhe para trás. A mulher olhou e virou uma estátua de sal. Ló perdeu sua mulher por causa de uma decisão errada. Se você ler a história mais à frente, você vai ver que eles estão escondidos dentro de uma caverna, Ló e suas duas filhas. E elas pensam assim: a nossa descendência vai acabar, não tem filho homem, né? Nosso pai está velho, vai morrer. E por causa de um coração contaminado com o pecado daquela cidade, aquelas meninas tiveram uma ideia diabólica: vamos nos deitar com o nosso pai e vamos fazer a nossa geração ir para frente. Cometeram incesto por causa de uma decisão errada do pai dela lá atrás. Está vendo como é que as nossas decisões, elas afetam as nossas gerações? Deitaram com o pai, embebedaram Ló, deitaram com Ló, tiveram filho com Ló. Um dos filhos foram os amonitas, um dos maiores perseguidores de Israel. Está vendo como uma decisão errada causa um transtorno lá no futuro? Abraão foi chamado para ser a nação do Senhor, o povo do Senhor. Abraão tomou uma decisão que Deus não deu para ele, de levar Ló. Ló e Abraão cresceram, sim, cresceram, mas no momento da decisão, Ló toma as suas decisões erradas, e agora lá na frente, uma decisão errada de Ló, levanta um povo que vai ser inimigo do povo que Deus queria fazer lá atrás. Está vendo como que decisões erradas, elas vão como um emaranhado, e lá na frente se encontram? Talvez aquilo que você está escolhendo hoje, pode ser o seu maior desafio daqui a 2, 3, 4 anos, a gente não sabe, né? É o que está escrito lá no início, a gente não tem não tem como mensurar a consequência daquilo que a gente vai viver lá na frente. Decisões não pode ser algo tomado de forma negligente. Escolhas não podem ser feitas de qualquer maneira. Nós precisamos analisar profundamente aquilo que nós vamos decidir, principalmente as decisões relevantes que vão decidir o nosso destino aqui nessa terra, e as de extrema relevância que vão decidir o nosso futuro na eternidade. Não dá para tomar decisão de qualquer maneira. Olha só, eu coloquei para você aí algumas dicas que nós devemos tomar nas nossas decisões, e eu tenho certeza, eu tenho me esmerado no Senhor para tomar as minhas decisões dessa maneira, porque eu já quebrei muito a minha cara, né? Hoje eu ainda colho consequências de escolhas passadas que eu fiz errado, todos nós,
né? Todos nós temos hoje ainda que conviver com algumas consequências. Você olha para Davi, decisões erradas de Davi lá atrás, quanto tempo ele teve que viver com as suas consequências depois disso. Então eu coloquei aqui algumas dicas para que eu e você possamos, de fato, nas nossas tomadas de decisões, ponderar isso aqui. Porque eu tenho certeza que se você usar essas 5 ferramentas na sua tomada de decisão, você vai minimizar muito os seus erros nas suas escolhas. A primeira dica que eu coloquei para você: ore a Deus por discernimento. Você vai tomar uma decisão, querido, qualquer que seja, separa 5 minutos que seja, mas eleve o seu pensamento ao Senhor e fala: Deus, me dá discernimento do que eu devo escolher. O texto que a gente já falou acima está aí, Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A gente quer muita coisa, a gente tem muitos sonhos, a gente tem muitos planos, mas nós precisamos entender que nós temos alguém que está acima de nós. Nós precisamos entender que nós enxergamos até ali na parede, mas nós servimos alguém que enxerga depois da parede. Então, se a gente quiser minimizar os nossos erros nas escolhas, nós precisamos falar: Senhor, qual é a sua vontade? O que o Senhor tem a respeito disso? Eu duvido se o Senhor não te responde, querido. Senhor, eu quero fazer essa viagem, o que o Senhor acha? Se não for de Deus, eu duvido se o Senhor não te bloqueia. Ele vai colocar algo no seu coração para você não fazer. Ele vai te dar uma certeza no seu coração para você não fazer, porque Deus responde àquele que busca Ele. Então, querido, a primeira ferramenta que eu quero que você use nas suas tomadas de decisão: ore a Deus por discernimento, para que o Senhor possa te dar sabedoria, né? Às vezes a gente não tem o discernimento espiritual, a gente precisa de pedir esse dom do Senhor. Para tudo na nossa vida nós precisamos de discernimento. Segunda dica que eu te dou: busque confirmação na palavra. A palavra é a boca. Você crê que a Bíblia é a boca de Deus? Ela é a boca do Senhor. A palavra, ela nos dá a resposta de tudo que nós precisamos. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ela conduz os nossos passos. É ela quem vai pavimentando o nosso caminho. Então, se você começar a perguntar ao Senhor dentro da palavra, o Senhor me responde na palavra, né? O que eu faço? Qual a melhor escolha? Qual a melhor decisão? Eu tenho um amigo, eu já contei isso, acho que na célula, né? Uma experiência que eu achei muito interessante. Esse meu amigo, tudo que ele ia fazer de forma assertiva, ele orava antes e pedia ao Senhor a direção, né? Se ele fosse fazer uma compra numa loja e tal, ele orava e falava, antes de sair, falava: Senhor, coloca o melhor vendedor no meu caminho, aquele que não vai me usurpar, aquele que vai me dar o melhor desconto, coloca o melhor material que eu vou comprar, para não dar defeito depois. Antes ele fazia isso e ele ia fazer a sua compra. E ele compartilhou comigo uma vez que ele foi comprar uma televisão. Ele queria essa televisão de 50 polegadas, ele estava doido com a televisão, e ele orou a Deus e perguntou se ele podia comprar a televisão. Eu não me lembro qual é o texto, mas ele abriu as escrituras e perguntou ao Senhor, né, para o Senhor responder ele dentro da palavra. E ele teve uma palavra que ele sentiu no espírito que era uma negativa. Ele sentiu que ele não deveria comprar aquela televisão naquele momento, e ele obedeceu à voz do Senhor, ele não comprou. Uma semana depois ele perdeu o emprego. Você imagina, se não perde a direção, ele estava com mais um carnê debaixo do braço, desempregado. São decisões que são relevantes na nossa vida, que vão alterar depois o nosso futuro aqui nessa terra, mas que nós precisamos pedir direção. Então, quando nós falamos: Senhor, fala comigo através das Escrituras, Ele fala porque ela é viva. Ela é viva, ela é a boca de Deus para nós. Então, nas suas tomadas de decisão, considere a palavra do Senhor, considere a Bíblia, busque dentro dela. Segundo, olhe as circunstâncias. Muitas vezes nós estamos num processo de decisão e as portas começam a se fechar. Nessas horas, não se desespere, não vá com a porta fechada. Se houver algum propósito, Ele abrirá as portas e lhe mostrará a direção que você deve seguir. Já viu quando você tem que tomar uma decisão que as coisas estão tudo dando errado? Nada está dando certo? Aí fecha uma porta aqui, aquele que te prometeu uma coisa não cumpre, aquele recurso que você estava esperando chegar não chega, está tudo dando errado, e a gente está indo, a gente está querendo tomar uma decisão. Olhe as circunstâncias, respira e olha o que está acontecendo em volta. Está tudo fluindo bem? Amém, vamos indo. Você já orou, pediu discernimento, olhou nas escrituras, está fluindo bem? Vamos indo, né? Mas não está agarrado, está parado? Para e continua orando e continua pedindo direção ao Senhor. Não vá com a porta fechada. Parece que a gente quer meter o pé na porta, arrombar a porta, e a gente quer fazer aquilo que está no nosso coração, movido pelas nossas emoções, né? Então não tome decisão sem antes olhar a circunstância, o que está acontecendo. Se Ló olha as circunstâncias de Sodoma e Gomorra, Ló não tinha ido para aquele lugar. Se ele olha aquilo que estava acontecendo ali naquela cidade, Ló não tinha ido para aquele lugar. Então,
leve em consideração as circunstâncias. E por último, considere o seu coração. Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. Você já viu aquela decisão que você tem que tomar, mas você não está com paz para tomar aquela decisão? Tem alguma coisa aqui dentro que não toma decisão. O mesmo texto vai dizer um pouco acima que Deus é Deus de paz e não é Deus de confusão. Então, debaixo de confusão, não toma decisão. Porque debaixo de confusão, as suas emoções estão todas alteradas, né? Às vezes você vai estar nervoso, às vezes você não está enxergando os detalhes daquilo que está ali do seu lado. Não tome decisão debaixo de confusão. Está com o coração apertado, está com o coração entristecido, não está com paz no coração, não tome a decisão. Espere e respira para tomar a sua decisão. Eu coloquei uma frase final aí: qualquer decisão deve ser tomada com prudência, por causa das implicações que ela traz sobre a sua vida e sobre a sua geração. Você tem que guardar isso na sua mente. As suas decisões não dizem respeito apenas de você, ela diz respeito daquelas pessoas que você ama também, que está à sua volta, né? Elas vão ter implicações acerca das pessoas que estão do seu lado. Em nome de Jesus, que nós possamos, a partir desse estudo, né, tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas da nossa vida. Para finalizar, o rapaz lá do deserto, que estava dentro daquela casa, vocês não prestaram atenção no estudo, só esperando o final, né? Ele estava lá dentro daquela situação, e ele com aquela garrafa na mão, olhando para aquela água, ele estava diante de uma grande decisão, né, uma decisão difícil. Muitas vezes a gente também está diante de decisões difíceis, precisamos tomar a decisão, não dá para ficar sem se posicionar. E ele então, ele decidiu no coração dele usar aquela garrafa para poder tirar a água da bomba. E ele foi com todo cuidado, e ele pegou aquela garrafa e ele colocou dentro daquela bomba para não desperdiçar nada. E ele começou ali, antes de começar, ele fez uma oração e pediu ao Senhor para que pudesse dar a ele sobrevida naquele deserto. E ele começou então a bombear. E num determinado momento ele começou a ouvir um barulho, né, vindo do cano, e ele começou a bombear com mais força e saiu muita água daquele cano. E ele bebeu aquela água, ele se banhou naquela água, né, ele se hidratou, né, mais do que ele precisava. E agora já com a cabeça mais no lugar, né, agora que ele já estava hidratado, que ele bebeu aquela água, ele começou a encher os seus cantis para levar naquela viagem que ele ainda tinha para fazer. Mas ele sentou, respirou, e ele olhou mais uma vez em volta daquela cabana, e ele viu um lápis, o lápis que havia escrito aquela mensagem para ele: use a água para tirar a água da bomba, mas ao sair, deixe a garrafa cheia. Ele pegou aquele lápis, e ele sentou naquela mesa que estava ali, e ele escreveu assim: acredite, funcione. A experiência daquele homem facilitou a vida de quem estava lá na frente. Se você tomar as melhores experiências, as pessoas que estão do teu lado vão ver a sua experiência e vai facilitar a vida delas também. Quando as pessoas verem que as suas decisões, as suas escolhas, elas são corretas, elas vão seguir o mesmo caminho que o seu. Ele inspirou aquela pessoa: acredite em mim, funciona. A próxima pessoa que entrar naquela cabana não vai ter tanta dúvida como ele teve. Alguém escreveu embaixo: acredite em mim, funcione. Nós somos resultado de vários bilhetes que nós lemos na nossa caminhada. Várias pessoas que erraram, e porque elas erraram, nós não seguimos o mesmo caminho. Várias pessoas que acertaram, e porque elas acertaram, elas nos inspiraram a fazer a mesma coisa. Então, que em nome de Jesus, você possa sair daqui com esse entendimento de tomar as melhores decisões da sua vida, para que você seja amanhã aquilo que você sonha, para que você viva aquilo que é sonho do Senhor também no seu coração. Amém? Vamos agora para a dinâmica? Quem está aqui, né? Os irmãos de casa estão nos acompanhando pelo YouTube, muito obrigado pela sua presença. Logo mais às 19 horas, aqui na Igreja Criativa, a gente vai estar fazendo uma grande festa para o Senhor, e eu conto com você em nome de Jesus. Fique com Deus. Amém?